Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim fazer a leitura para o signo de Peixes. É leitura temporal, intuitiva, é coletiva, não leva para o coração, não tenta te adequar, te encaixar em alguma história por uma pouca semelhança, não vai, às vezes, até ficar preocupado, criar alguma caraminhola na cabeça aí, pensando no que uma leitura coletiva te disse, tá? Muito obrigado, desculpa, que Peixe sempre demora mais para entrar, mas que a gente tem que respeitar. Eu já estou fazendo para a próxima semana. Eu vou adiantar, né? Então, vocês acham que vão entrar quinta, eu vou fazer de 3 em 3 e vai entrar quinta, tá? Não esquece, se tá chegando agora, ainda não é inscrito, te inscreve. Se já está aí, veio ver, tá voltando, por favor, curte a mensagem, porque é normal, assim, às vezes a gente assiste toda a mensagem, gosta bastante, mas esquece de curtir quando já tá lá no fim. E quando eu vou botando as cartas aqui, eu esqueço de pedir, às vezes no meio, quando a pessoa já tá lá ouvindo a mensagem, adorando e pensando, que legal, tô gostando, vou ver até o fim. Mesmo assim, esquece de curtir. Então, já dá tua curtida aí, depois, se chegar no fim e tu te arrepender, daí dá tempo de tirar. Vamos lá, o que nós temos para Peixes? O que nós temos para Peixes? Pagem de espadas. Pagem... Oxa, não deu tempo nem de eu pedir. Nem de eu pedir a outra carta para tentar explicar ela. Pagem de espadas é uma energia de movimento, de rapidez, de pensar, de agir muito rápido, impulsivamente, inclusive. Mas ele traz aqui, né, os pajens, eles sempre me parecem que eles estão oferecendo o as ali, né, então a espada da verdade, o as de espadas, é como, e ela traz um clareamento, assim, uma consciência, e aqui com o 6 de pentáculos, que é uma carta de equilíbrio, de dar e receber, de fazer uma avaliação, pode ser financeira, tá, gente? O ouro, né, ele fala de repente, algum negócio, alguma situação financeira, mas também ele fala de família, de estrutura familiar. Meu Deus, é de dinheiro. Olha, tem alguém aqui fazendo uma... Como é que se diz? Tipo... Tá olhando para sua situação financeira aqui e tentando se reorganizar, tá? Não sei ainda, não virei essa carta ainda, né? Eu vou virar agora, mas pode ser, me veio aqui duas coisas. Pode ser porque eu quero chegar no 10, que o 10 é a realização, que também pode ser até um negócio familiar, pode ser... porque aqui é a completude material, né? A estrutura, fala muito de família, né? E aqui é um equilíbrio, né? Aqui é a clareza de pensamento. Eu estou pensando, talvez até comunicando, que as coisas vão ser feitas dessa forma, mudando o seu planejamento de trabalho, né? Para conseguir alguma coisa melhor, dividir tarefas, tá me parecendo muito dinheiro aqui, né? Matéria mesmo, trabalho. Né? Mas, seja como for, seja o que for aqui, se é ainda um pensamento, né? Um planejamento, né? Também é muito planejamento, né? Ele demora bastante, então é importante se planejar. Então, se é um planejamento aqui, ele chega num 10, né? Tu vence, isso, tu consegue chegar lá. Se tu tá fazendo aqui uma divisão de tarefas, de dinheiro, de ajuda, ou de receber ajuda de alguém, isso vai ser muito bom. Vamos ver o que vem depois. Isso está te atormentando. Talvez, então, vamos voltar agora. Uma outra possibilidade, a gente sempre tem que levantar, né? Serve para outras pessoas agora. Se bem que eu acho que serve para todo mundo, né? Porque quando diz não tem que não se atormente por causa de dinheiro. Mas aqui a ideia é a necessidade de pensar
Porque aqui ela tem 9 espadas. Essa carta é sempre de um tormento mental. De não conseguir dormir de noite, de pensar demais nisso, de estar preso num pensamento fixo. E é uma coisa de não falar, inclusive. Porque tá ali com a cabeça baixa. E aqui é uma carta de, ó, ela tá ali. Vamos colocar que fosse a mesma pessoa aqui, né? Então essa energia aqui, ó, ela tá com a espada erguida, que pode ser, eu vou comunicar para os outros como eu tô me sentindo, tudo que tá acontecendo dentro da minha cabeça, tudo o que eu preciso, o que eu penso em fazer, eu preciso de ajuda. E eu preciso de uma ajuda equilibrada, uma ajuda que entenda o que eu tô passando, e para que eu consiga fazer isso aqui. Isso também pode ser uma ajuda de pessoas conhecidas, pessoas da família. Aqui é o 7 de paus, ele vem aqui dizendo, talvez tu tenha essa ajuda aí, só que tu não tá enxergando. Tu continua pensando aqui que tu precisa resolver, que tu precisa fazer, eu não consigo dormir direito, e eu não conto aqui com a ajuda de ninguém. Embora isso aqui é uma carta de espiritualidade também, então é como se sempre tem, né, a ajuda espiritual. Mas aqui tá dizendo que, ó, tu tá aqui te defendendo, tem ali 6 paus ali, né? Então, será que tu tá enxergando, que tu tá conseguindo ver que a ajuda pode vir até de um outro lugar que tu não tá imaginando? Que tu pensa, não, disso aí eu não vou tirar nada, eu não consigo, eu não consigo enxergar que essa pessoa aí vai querer me ajudar. Mas olha, seja lá como for, para quem tá ressoando isso aí, é uma coisa de tá havendo uma necessidade de não te atormentar tanto com esse desequilíbrio. Olha, eu falei do asa ali, ó. Ele caiu atravessado, gente. Ele caiu atravessado aqui, eu vou ter que botar ele assim pra não... Tá? Isso aqui é um bloqueio. E o bloqueio de falar. O as da verdade. O as da verdade, tá? Isso aqui tá me parecendo muito negócio. E pode ser negócio familiar. Porque se tá tendo uma dificuldade de falar, pode envolver também, ó, algumas brigas, né? Algumas situações em que tu, né, essa energia aqui, esteja vendo uma dificuldade até de se expressar. Parece que ninguém tá vendo aqui que eu tô lutando sozinho. Era pra pelo menos 1, 2 aqui vir me ajudar, mas acontece que tu não fala, tu não está falando, tu não tá conversando. Aqui é dar e receber. Ele está ali, ó, tentando ser igualitário, ele tá tentando distribuir ali de uma forma igual, para que todo mundo saia ganhando. Só que tu tá enxergando isso como uma coisa, não adianta, eu não consigo isso, ninguém me ajuda, eu tô aqui, ó, lutando sozinho. Tá todo mundo vendo que eu tô sozinho. Por que se eles querem me ajudar, não sobe um ali? Porque tu não fala. Vai lá e fala. Se tu tivesse se comunicando, a carta cairia assim. Ela caiu como um bloqueio. Tu tá bloqueando a fala, tu tem que vir e falar. Olha, aconteceu isso, isso e isso, nós precisamos fazer isso, isso e isso. Talvez distribuir atividades, talvez... não sei, cada um contribuir com alguma coisa que possa nos levar, porque todos queremos estar aqui. Olha ali, ó, tem um monte de gente ali, tem cachorrinho, tem umas pessoas, tem uma pessoa mais idosa aqui, né, que isso aqui fala muito de herança, né, material até. Ali tem criança, então tem uma estrutura ali, ó, matéria mesmo, né, aquela estrutura de, né, nós temos casa, nós temos uma empresa, e todos vão usufruir disso aqui. Por que só tem uma pessoa aqui doando e as outras ali só estão no, eu tô recebendo? Não, vamos distribuir isso aqui igualmente, as responsabilidades para os outros igualmente. Eu vou parar aqui de lutar sozinha. E aqui não aparece nem com quem tá lutando, então parece assim uma coisa tipo, eu tô lutando contra quem devia estar aqui em cima lutando junto comigo. Em cima do montinho ali, tô todo esfarrapado, toda esfarrapada, mas eu não comunico, tá na hora de eu usar a espada da verdade. Né? De eu pensar, fazer um plano, pensar bem como eu vou fazer isso, né? E fazer. Ir lá e falar, ir lá e chamar todo mundo que está envolvido aqui, porque tem bastante gente, né? Ali naquela cartinha ali. Aqui tem 3 pessoas.
É bem de financeiro, gente. Olha aí, gente. Puxa vida. Tá? Além de não falar, tu tá negando a necessidade aqui. Tu tá negando a verdade, a necessidade. Ali, ó, é a ilusão, a escuridão. E ainda para piorar a lua, né? Para piorar tudo, ali tem muito sentimento envolvido. Embora seja uma carta de espadas, que é pensamento, e o falar aqui, ela tá, além de estar com uma venda nos olhos, de não querer ver as coisas como elas são, ela ainda está com as duas espadas atravessadas. Tá? Ela não sai desse lugar aqui, nada prende ela aqui. As espadas é só ela largar, ela tá carregando um peso desnecessário e ela tá com as espadas cruzadas, ela tá com a boca fechada. Então, ela não enxerga o que tem que fazer, porque ela não fala, ela não comunica, ela não conversa. Ela, pessoa aqui, né, que é uma mulherzinha, sabe, gente? É uma energia. Então, ela não está comunicando, ela não tá nem querendo ver o que ela tem que fazer. Se ela largar as espadas ali, tirar a venda e virar ali para trás, ela vai ver, bom, mas tem um monte de água aqui, tá tão escuro assim porque é noite, mas o dia vem depois. Então as coisas vão clarear. Eu tenho uma opção, é escolher também, gente. Os dois sempre trazem a dualidade, né? Eu saio do um, que é um as de espadas, e daí eu vou pro dois, que é a tomada de decisão. O que eu vou fazer com essa verdade aqui? O que eu vou fazer com essa palavra? Esta aqui... para mim, né, todos são, mas essa aqui, desse arcano aqui, a maioria deles é de dor, é de briga, é de inveja, de intriga, de traição, só coisa ruim, a não ser o 4, que também pode ser uma estagnação, mas também tem um lado do parar para pensar e para planejar o futuro. Essa aqui não, essa aqui ela fala da verdade, da consciência, é um presente divino, né? Os ases sempre vêm de uma mãozinha numa nuvem ali. Então, é a força divina para te começar a trilhar esse caminho aqui, a tu usar a tua mente, a tu saber o que tu tem que fazer. E aqui, e comunicar aquilo, porque as pessoas não têm como saber. As pessoas não têm como saber como que tu tá te sentindo aqui, que tu tá lutando sozinho. As pessoas não têm como saber como tu tá te sentindo aqui desequilibrado, porque tu tá ali doando e as pessoas não estão retribuindo à altura. As pessoas não tem como saber, porque aqui o pajem que deveria estar contando aqui, falando, porque ele sabe o que ele tem que fazer, o que ele tem que falar, ele tá até olhando pro outro lado ali. É como se, eu não tenho coragem, eu não sei como fazer isso. E aqui, e já tinha me vindo isso antes, né? Embora eu não tivesse saído a água aqui ainda, quando eu comecei a falar de família aqui, me veio muito isso, isso aqui pode sim estar relacionado a família, né, eu não consigo falar porque eu não quero brigar com essas pessoas. Eu não tenho condição de discutir, de brigar, porque pode ser um negócio aqui familiar, que está em desequilíbrio. E é uma coisa que pode se resolver, né, com uma conversa, porque o que eu estava falando da água aqui, ó, aqui tá cheio de água, e ela tá negando. Ela não quer ver, ela não quer encarar que ela tem que fazer isso. Mesmo que a princípio, né, seja uma coisa difícil, né, porque envolve sentimentos ali, né, envolve sentimentos, envolve os meus sentimentos. Talvez eu saiba que falando eu vou ter que me posicionar de uma maneira diferente. O 7 de paus, ele vem depois do 6 de paus, que é uma vitória, um reconhecimento das tuas conquistas. Então essa carta também traz uma coisa de eu tenho que lutar com todas as armas que eu tenho porque eu conquistei já. Então agora eu tenho que manter. Só que aqui para mim ainda é comunicação, tá? Ó, tem um as de pentáculos no fundo, outro as, hein? O as de pentáculos é a semente, é o tu fazer. Para chegar no 6, ou para estar preso no 6 aqui, se martirizando. Mas para chegar no 10, tem que ter o as, né? Então, talvez seja a situação de vamos começar, vamos tentar uma coisa diferente, né? Não é trocar de profissão, não é isso, gente. Sabe? É tentar de uma maneira diferente. Porque a gente não tá conseguindo... olha aí, eu chamo as cartas, ó. Aqui, ó, é bem o que eu falei. Eu estou me negando a ver, mas eu continuo aqui me martirizando. Enquanto eu não falar, enquanto eu não encarar, eu vou continuar andando aqui sem dinheiro, porque essa carta aqui ela fala de miséria,
São dois mendigos. Só que essa miséria também é um pouco de, não que tu queira estar, né? Porque ninguém quer estar sem dinheiro. Mas aqui, por exemplo, eles estão no frio, então o cara tá ali machucado, ali com a perna machucada, né? Eles não têm que comer. Mas ali tem uma igreja, os 5 pentáculos é um vitral ali, ó. Então, essas cartas aqui foram desenhadas em 1900 e pouco, então a referência de ajuda humanitária naquela época era a igreja, né? Aqui é um abrigo, aqui é um lugar de abrigo. É um lugar que vai te oferecer uma refeição, vai te oferecer um cantinho para dormir, talvez uma palavra, né, para te dar um conforto, mas é uma coisa que, e até que traz também, né, gente, como eu falei aqui, né, isso aqui é uma coisa de materialidade, tá aqui tudo o demais, ó, aqui o 5 vem antes do 6, tudo o demais, e agora tu te sente aqui abandonado, aqui na tua, puxa, eu fiz tudo, mas a tua responsabilidade disso é parar de sentir, parar de achar que os outros não têm a capacidade de entender as coisas da maneira que tu mesmo enxerga. Entende? É como se tu tivesse aqui presa aqui nos teus pensamentos, tá? Olha, ó, observem bem, tá? Eu tenho aqui, ó, 9, 10, 11, 12 espadas. E o as de espadas, que seria a espada mais bonita desse arcano aqui, desse elemento aqui, ela veio de lado, né? Ela não veio assim. Então, o 12 é a carta do enforcado. É a carta onde tem uma pessoa, incrível, né? Eu até vou procurar ela aqui. Incrível é que ela traz também uma coisa de família, porque ele está pendurado numa árvore, e uma árvore remete à família. Então, mais uma vez, eu digo que tem a ver isso com um negócio, né, para quem está servindo aí, para quem se identificou, tem uma coisa de negócio familiar, sabe, de uma familiaridade com as pessoas que tu está lidando. Pode ser, não precisa ser de sangue, pode ser uma pessoa amiga, pode ser, né, amigos, pessoas que tu já tem uma sociedade há muito tempo, que tu considera da tua família, né, as primeira família, segunda família, né, gente, quando a gente casa, quando a gente tem, né, outras famílias, mas enfim, tá aqui, ó, o enforcado, ó, ele tá preso, né, numa árvore, mas ele não tá amarrado. Essa carta, ela traz uma estagnação, uma necessidade de tomada de decisão, de clareamento, o clareamento aqui, o que eu falei aqui, uma necessidade de, eu tenho que enxergar as coisas por outra ótica, por outro prisma, por outro ângulo, porque assim eu estava enxergando tudo sempre, então eu vou me pendurar e vou ver se eu tenho um clareamento, se eu consigo ver o que eu estou fazendo de errado, porque na minha posição normal não está aparecendo. E isso aqui traz muito família, né? A árvore, né, ela simboliza a família, e ele está amarrado ali, vejam que tem firmeza ali, ó, não é um galho solto, é como um galho que está, né, ele está firme ali. Então, aqui tem 12, e daí é a necessidade de entender, pensar o que é que eu estou fazendo de errado, que eu não consigo sair dessa situação. Eu até trabalho bastante, também pode ter isso, gente. Eu trabalho muito para ter toda essa prosperidade, mas eu tô sempre correndo atrás, eu tô sempre ali contando as moedinhas. Eu nunca consigo chegar no meu 10, mas eu tô fazendo tudo como eu deveria fazer. E por que não tá dando certo? Aqui tem aqui, como eu disse, uma necessidade de olhar, né, que eu entendi o enforcado de forma oculta aqui, aparecendo, e se a gente pegar a outra espada ali, a gente vai para a carta seguinte, que é o 13, é a morte e o recomeço, é o renascimento, agora eu já identifiquei, tirei a venda, já sei o que é, né, já virei aqui, ó, eu não estou mais bloqueando, né, a minha capacidade de encontrar a solução para isso, porque é o meu pensamento, é a minha consciência.
Então, eu estou desbloqueando isso. Olha quanto bloqueio, né? Porque isso aqui é um bloqueio também, né? Ela tá fechada ali. Fechada para conversa, fechada para falar, fechada para entender. Então, o As, que é uma carta linda, ela veio com um bloqueio e daí depois veio a sequência dela. Quer dizer, parece que tu teve uma ideia que não foi muito boa e daí tu permaneceu ali naquela situação, agora já não sabendo, aquilo já não serviu e o que que eu faço agora? A indecisão de saber o que fazer. E isso parece que sempre te leva para o mesmo lugar ali. Parece que tu roda, 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 mas nunca encontra uma ajuda. Mas tá ali talvez dentro até desse núcleo aqui dentro. Talvez não, né? Provavelmente. Essa ajuda aqui tá ali, ó. Tá dentro desse grupo de pessoas aqui. Aqui tu tá ligado de alguma forma. Tá, gente? Então, a mensagem tá na hora de parar de lutar aí contra os... Aqui nem aparece ninguém nessa carta. Não aparece. Não aparece ninguém. Tu sabe ali que tem os pauzinhos ali, né? E se tu for pensar que tu tá numa energia de um tormento aqui, de que tu não sabe exatamente o que tu tem que fazer, já dá pra pensar que será que tem realmente alguém ali ou é tudo coisa, tu que começa a não ver saída para as coisas e daí já começa a dizer, eu não tenho com quem contar, parece que tudo que tá acontecendo tá contra mim, né? Eu não tenho ajuda de ninguém, eu não posso contar com ninguém, né? E isso é um pensamento equivocado, que tá te impedindo de avançar, que tá te impedindo de enxergar aqui, ó, as coisas, tá muito isso, gente, muito isso. Tu não tá vendo, sabe? Tu não tá vendo. Aqui, essa carta, ela traz a iluminação, né? Junto com essas aqui, essas espadas aqui, junto com ela traz a necessidade de refazer isso. Recomeça, né? Renascer isso. A energia de escorpião, que fala de eu vou lá nas profundezas, né? Peixes também é um signo de água. Então, eu vou lá nas profundezas de mim, da minha mente, das coisas que eu sei que eu tenho que fazer, de como eu me sinto, eu vou lá e quando eu volto renovada, eu volto com a solução para aquilo ali. Eu já fiquei mergulhada ali naquele problema, naquela situação, mas agora eu renasci, é a fênix, né? Ela vai lá, ela queima, ela pega fogo e do meio da cinza ela começa tudo de novo. Um passarinho feio, peladinho, e depois vai crescendo, vai criando as peninhas e daí vira uma ave maravilhosa, linda. Porque ela soube que chegou uma hora que ela tinha que se deixar levar pelo curso natural das coisas. Ela tinha que aceitar que estava no momento de pegar fogo, de deixar queimar. Porque quando renascer, bom, eu tenho um gás novo agora eu vou fazer de uma maneira diferente. E quando eu fizer, eu vou conseguir chegar lá. Não sei se eu não vou ter que fazer isso várias vezes, não tem problema. Enquanto estamos vivos, enquanto acordamos todo dia, uma nova oportunidade, nova oportunidade, nova oportunidade. Tá? Aqui uma oportunidade que eu não estou enxergando, de receber ajuda, de me posicionar, de sair o 5, né? O 5 é desequilíbrio, né, gente? É 5, né? Não é 4. Ele já saiu do equilíbrio para ir para uma zona de atrito, de desigualdade, de desequilíbrio. Então, vamos lá, gente, vamos lá. Tá chamando aqui, tá? Tá chamando vocês pra pensar ali, ó. Só não, aí é que tá, essa carta aqui é de estagnação. Tá chamando pra pensar, não. Tá chamando pra iluminar, tu já sabe o que é. Tu já sabe, aqui tem muita espada. Aqui, olha ali, ó, todo o teu saber ali, todas as possibilidades para te sair dessa situação, tu fica ali ruminando na tua cabeça. E tu não consegue desbloquear isso, tu não consegue colocar isso para fora, tu não consegue fazer isso acontecer. Tu tá ali fechada, sentada. Isso aqui é de movimento, é uma coisa rápida. Esse elemento aqui é um dos mais rápidos. Ele só não é mais rápido que o fogo. Aqui tá exigindo, ó, bota a mão na massa, vai lá, faz. Tá? Não interessa quantos percalços aqui, não interessa se tem 6 aqui te atacando, se tem tantos problemas e tu tá te sentindo aqui sozinho. Não, vai lá e não pensa nisso. Só faz. Sai sai, tu tem a capacidade, levanta dali e te tira dessa situação aqui, tá? Pô, tem 10 de ouros, gente. Isso aqui é uma coisa muito linda, uma coisa muito forte, tá? De realização, de firmeza, né? De concreto. De que que não acaba.
Porque é como, né, é o que tu vai deixar mesmo no dia que tu te for, tu vai deixar aqui, né, não necessariamente em dinheiro, mas né, em aprendizado, em semente, né, o que tu vai deixar pros teus que ficam, certo? Boa sorte aí, não esquece de curtir, comenta aí, tá, se serviu pra ti. Muito obrigada e até semana que vem.